Seja bem-vindo ao canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arley Santana e aqui no canal Hello Dev eu estou trazendo conteúdo aqui de desenvolvimento Android nativo, utilizando aí as duas linguagens que a gente tem hoje para desenvolver aplicativos para a plataforma Android nativamente, que é a linguagem Java e também a linguagem Kotlin, tá bom? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, trabalha aí com Android, quer se manter atualizado sobre as novas formas da gente construir os nossos aplicativos, inscreva-se aqui no canal e acompanhe o nosso conteúdo. A gente já tem aí diversos vídeos, tanto em Java quanto em Kotlin. E se você quiser se aprofundar ainda mais no desenvolvimento Android, você pode acessar aqui o nosso canal e vai ter aqui esse botão Curso Android. Você vai ser direcionado aqui para o site, para a plataforma da Udemy, onde você pode estar dando uma olhada no nosso treinamento. Aqui a gente tem alguns aplicativos que a gente vai desenvolver, o LX Clone, o clone do iFood, Netflix, Banco Digital Neon. A gente vai construir uma loja virtual com pagamento com cartão de crédito online. Aqui tem alguns vídeos de apresentação e aqui na parte de baixo tem a grade inteira aí do curso, tá bom? Então dá uma olhada lá depois. E o que a gente vai estar fazendo aqui nesse vídeo? Nesse vídeo a gente vai estar vendo, que até esse momento a gente não viu aqui no canal ainda, que seria a criação de elementos aqui em listagem, né? Utilizando o componente RecycleView. Então a gente vai construir um RecycleView. A gente vai construir também um adapter, que serve para a gente poder adaptar as nossas visualizações ao RecycleView, ao componente de listagem. Então a gente vai ver aí algumas questões relacionadas a isso. E eu quero te dar uma notícia aqui para você ficar ligado aqui no canal, porque nos próximos dias, aí, dependendo do dia que você está vendo esse vídeo, a gente vai estar trazendo aí uma série de vídeos criando aqui esse aplicativo, que eu dei o nome aqui de Task Apps, onde a gente vai ter toda a parte de autenticação, cadastro com o Firebase. Inclusive a gente já tem vídeo aqui no canal, que seria esse daqui. Então a gente vai montar esse app com base nos conhecimentos que a gente já passou aqui no canal. Então toda a parte de autenticação a gente vai ter, a caixa de login, cadastro, recuperação de senha. O usuário logou, ele vai cair aqui nessa tela onde a gente utiliza o componente Tab Layout para poder exibir aqui as tarefas. Então o usuário vai poder, vamos dizer assim, navegar com as tarefas entre as abas aqui, vai poder colocar uma imagem aqui de perfil, carregar essa imagem da galeria, da câmera. A gente vai salvar essa imagem no Firebase, utilizando o Firebase Storage. A gente vai salvar essas informações também de nome, e-mail, tudo no Firebase, e a gente vai recuperar elas aqui quando o usuário fizer a autenticação, tá bom? Então fica ligado no canal. Posso voltar aqui para o meu protótipo final. Então agora a gente vai criar nosso projeto aqui no Android Studio. Lembrando, se você não sabe essa parte inicial, criar um projeto, configurar emuladores, tem uma playlist aqui no canal, iniciando no desenvolvimento Android, onde a gente faz justamente isso. A gente instala o Android Studio, configura ele, cria emuladores. A gente tem um vídeo entendendo a estrutura de um projeto, toda essa parte inicial, para você dar aquele primeiro passo, tá bom? Então vou abrir aqui o Android Studio, eu vou clicar aqui em Project, eu vou criar aqui um novo projeto, vou escolher uma Empty Activity, eu vou dar o nome aqui desse app de RecycleView, a gente vai estar criando ele na linguagem Kotlin. Se você também gostaria de ver esse conteúdo em Java, deixa aqui nos comentários, tá bom? Mas eu sempre estou trazendo aí conteúdos tanto em Java quanto em Kotlin. Vou clicar aqui em Finish então, aguardar aqui o carregamento aqui do meu projeto, deixa eu só posicionar aqui. Então ele vai fazer aí o download das dependências iniciais, configurações do meu projeto. Então para a gente ter aqui o nosso componente de listagem RecycleView exibindo nossos dados, a gente tem basicamente 3 passos a seguir. Qual o primeiro seria? O primeiro seria a gente criar a nossa visualização dessa linha aqui. Essa linha, no caso, ela vai ser carregada com os dados dinâmicos. Então toda vez que você vê uma listagem onde ele exibe ali várias informações dinâmicas, a gente tem que criar esse layout correspondente a um item e depois automaticamente ele vai preenchendo aqui com os dados dinamicamente. Então o primeiro passo seria a gente criar esse layout. O segundo seria a gente construir o nosso adapter, onde a gente vai associar esse layout que a gente criou com o nosso RecycleView. E o terceiro item seria a gente ter a nossa fonte de dados, né? De onde vai vir essas informações aqui. Então vamos seguir nesses passos então. Primeiramente criando aqui esse layout, então eu vou vir aqui na pasta Res, pasta Layout, vou clicar aqui com o botão direito e eu vou estar dando um nome aqui a item Adapter. O recomendado seria você sempre dar um nome aqui, por exemplo, item Filmes, usuários, desse tipo,
caso você tenha mais de um adapter. No meu caso, como a gente vai trabalhar apenas com um adapter, eu vou deixar o nome de item adapter mesmo. Aqui no layout principal, aqui na verdade no view group principal desse layout, eu vou colocar ele constraint layout mesmo, não vou mexer em nada aqui, vou clicar aqui em OK. Vou vir aqui em split para poder a gente construir aqui esse layout. Então agora a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui um image view, perceba que ele está arredondado, e a gente vai ver o seguinte, eu vou colocar aqui o image view, eu vou dizer que ele vai ter 50 dp de largura e 50 dp de altura. Eu vou pegar aqui o src e eu vou pegar aqui qualquer imagem que eu tenho no meu projeto. Eu vou pegar aqui esse drawwave IC Launch Background, que seria um background aí do nosso aplicativo depois que a gente cria um projeto e executa lá no emulador. Então perceba que essa imagem, ela, sempre que você carrega aqui um image view, ela vem quadriculada. Você tem aí algumas bibliotecas na internet já para trabalhar com image view circulares, mas você também pode fazer o arredondamento dela utilizando outro componente que é o card view. Então eu vou selecionar o image view, eu vou recortar ele aqui e agora eu vou colocar um card view. Aqui eu vou colocar a altura e a largura dele como wrap content e eu vou abrir aqui esse card view e eu vou colar o código do image view aqui dentro dele. Então perceba que ele ainda continua quadriculado. E como que a gente faz aqui a matemática do arredondamento? Aqui no seu image view, você sempre especifica um tamanho e esse tamanho ele tem que ser o número par. E aqui no card view você tem o atributo card code radius, onde você vai pegar o tamanho que você deu aqui e dividir por 2. Nesse caso eu coloquei aqui 50, aqui eu vou colocar 25 dp e você já tem aí o arredondamento. Então a gente já tem aí o nosso card view, então eu vou fazer a constraint aqui na parte de cima e também aqui na parte inicial. E eu vou aplicar uma margem para ele de 16 dp para ele fazer o margem geral. A segunda coisa que a gente vai fazer vai ser criar um text view, onde a gente vai exibir aqui nome de pessoas que a gente vai pegar da internet mesmo. Então aqui a gente vai pegar um text view, wrap content, ou melhor, se eu colocar wrap content, como eu não tenho texto nenhum nele, fica até difícil para mim clicar nele. Então vou colocar aqui por enquanto 100 dp, só para que eu consiga clicar e selecionar ele. Então aqui a gente já tem o nosso recycle, o nosso text view. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a constraint aqui na parte da imagem, na parte inicial, na parte final aqui com a borda do meu app mesmo, na parte de cima também com a minha imagem e na parte de baixo aqui também com a minha imagem para poder ele ficar alinhado aí com essa imagem. Agora eu posso basicamente aqui no layout width colocar 0 dp e 0 dp ele vai ocupar todo o espaçamento entre as duas constraints aqui que eu marquei. Então se eu marquei aqui e aqui no final, ele vai ocupar todo esse espaço. Eu vou aplicar aqui uma margem horizontal de 16 dp e ele vai separar aqui tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora o que falta seria a gente criar aqui o nosso divisor. Então para isso a gente tem algumas formas de criar, inclusive uma delas é utilizando o image view, onde eu vou utilizar aqui a largura match parent para ele ocupar todo o espaçamento da tela. E também vou utilizar a altura aqui, que seria a altura da nossa linha. Então vou colocar aqui simplesmente um dp. Posso colocar uma barra. Então a gente já tem aí o nosso image view. Se eu arrastar aqui, a gente não vê nada porque a gente precisa colocar uma cor de background. Então vou colocar aqui o Android background. E se eu colocar aqui uma interrogação, o próprio Android tem ali uma cor de divisor padrão. Então ele tem aqui o action bar divide. Se eu colocar, a gente já tem esse divisor. Então eu vou pegar aqui esse image view, vou fazer a constraint dela debaixo aqui do meu card view. E eu vou aplicar aqui uma margem para ele, uma margem top de 16 dp. Posso deixar aqui dessa forma. Agora eu vou pegar a constraint aqui na parte de baixo deste image view. Vou colocar aqui e vou voltar aqui na parte de cima. Posso até apagar aqui essa linha. Agora aqui no meu layout principal, a altura eu vou marcar com wrap content. Então ele vai ocupar apenas o espaçamento necessário aqui da minha view. Agora para poder a gente manipular esses componentes lá no nosso Recycle View com as informações dinâmicas, a gente precisa colocar ID aqui para ele. Como a gente vai estar trabalhando com as informações dinâmicas apenas com o nome, eu vou colocar aqui um ID então no Text View. Eu posso colocar simplesmente text, deixa eu só colocar aqui o ID, colocar text name, que a gente vai exibir aqui nome de pessoas, e para o meu image view eu não vou fazer carregamento de imagem dinamicamente, porque eu também nem sei uma fonte de dados que a gente pode trazer isso da internet, mas a gente já tem vídeos aqui no canal, onde a gente utiliza aqui uma biblioteca
do GitHub, a biblioteca de terceiros, para poder a gente fazer carregamento de imagem da internet, tá bom? Então, se você tiver a sua fonte de dados, você pode estar fazendo aí o uso dessa biblioteca. Então, o primeiro passo a gente já concluiu, que seria criar a nossa visualização, que a gente vai ter. O segundo passo vai ser a gente criar o nosso adapter. Então, eu vou fechar aqui todos esses arquivos aqui por enquanto. E eu vou vir aqui no meu pacote principal, onde eu tenho minha main activity. Eu vou clicar com o botão direito, vou vir New, Kotlin Class. E eu vou dar o nome aqui de adapter mesmo. Novamente, é recomendado que você dê o nome do seu adapter. Por exemplo, adapter filmes, adapter pessoas, usuários. No meu caso, como eu vou ter apenas um adapter, não preciso especificar um nome para ele. Posso pressionar a tecla Enter. Então aqui agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o construtor desse adapter e eu vou estender o meu Recycle View, a minha classe do próprio framework do Android, ponto adapter. Vou abrir e fechar aqui sinal de maior. Deixa eu só apagar isso daqui. Aqui na parte de baixo agora, a gente vai criar uma class, posso dar o nome de MyViewHolder, posso abrir aqui o construtor, aqui a gente vai ter um item view, o tipo dele vai ser view, e eu vou estender aqui o meu recycleview.viewHolder. Posso abrir e fechar a chave. Aqui no meu viewHolder só faltou eu passar aqui o meu item view, ficando aqui dessa forma. Agora aqui, entre o sinal de menor e maior, eu vou pegar aqui a minha classe adapter, ponto, e eu vou pegar agora a minha outra classe que eu tenho aqui dentro, que é a MyViewHolder. Posso abrir aqui o construtor. Perceba que ele está gerando um erro aqui. Se eu clicar aqui em cima, ele vai aparecer essa lâmpada e ele vai dar essa opção aqui de implement métodos, né? Então, quando a gente estende aí o recycleview.adapter, a gente tem que implementar alguns métodos obrigatórios, né? Sobrescrever alguns métodos obrigatórios aqui no nosso adapter. Então, vou clicar aqui em OK e a gente vai vir aqui sobre cada um deles. Deixa eu só pegar essa classe aqui e jogar por último, que eu gosto de manter nessa ordem. E o que a gente tem aqui? Esse primeiro método aqui, nessa ordem que eu coloquei, o onCreateViewHolder, ele é responsável por criar o layout de cada linha que a gente tem. Então perceba que aqui a gente tem algumas linhas e esse método ele cria essas linhas aqui, cada uma linha dessa. Esse onBindViewHolder é um método que a gente exibe as informações. Então aqui eu tenho um TextView e é aqui que eu passo para esse TextView, para o meu EmojiView, as informações dinâmicas da minha fonte de dados. E esse outro método aqui, o getItemCount, ele vai retornar o tamanho ali da nossa lista, né, da nossa fonte de dados, para poder saber quantas linhas ele tem que criar aqui no onCreateViewHolder, tá bom? Então o que a gente vai ter aqui? Para a gente exibir aqui as informações, a gente vai trabalhar aqui com uma lista de string, mas você poderia ter uma lista de objetos, usuários, onde esse objeto vai ter o nome, idade, altura, esse tipo de informação. No nosso caso, a gente só vai estar trabalhando com o nome, então a gente vai utilizar uma lista de string. Então, posso colocar aqui privateVal, eu posso dar o nome aqui de MyList mesmo, e aqui ele vai ser do tipo list. Aqui o tipo dessa lista vai ser string. Agora aqui no meu getItemCount, eu posso retornar isso daqui diretamente utilizando o MyList.size, e ele já vai me retornar aqui para o meu adapter, para o meu recycleview, o tamanho aqui da minha lista que ela vai receber aqui via construtor. Aqui na nossa classe MyViewHolder, a gente vai colocar os componentes que a gente tem no nosso layout. Então, se a gente vir aqui na pasta res, a gente tem aqui o layout item adapter, e eu informei que a gente só vai estar trabalhando com informação dinâmica aqui com a questão do nome. Então, eu dei aqui esse ID, text name, então vou até copiar, e o tipo dele é um text view. Então, aqui no nosso adapter, eu vou declarar aqui então um text name, ele vai ser do tipo text view, e ele vai receber o meu item view.findViewById, r.id. E eu tenho aqui o meu text name. Então, caso você tivesse outros componentes, né, outros text views, image views, botões, aqui você colocaria um ID para ele, e aqui na nossa MyViewHolder você fazeria a referência utilizando o findViewById. Nesse caso, a gente não está utilizando o ViewByte, a gente até pode implementar um ViewByte, que a gente até não passou aqui no canal, implementando o ViewByte aqui em um adapter. A gente já tem o ViewByte aqui em layouts comuns, então você pode dar uma olhada aqui no vídeo, deixa eu só procurar, seria esse daqui. Então, se você não sabe o que é o ViewByte, ele veio aí para substituir muitas vezes o findViewById. Então, ele traz ali uma segurança que eu explico bem melhor naquele vídeo, tá bom? Então, dá uma olhada lá que eu recomendo aquele vídeo.
Então agora vamos voltar aqui no onCreateViewHolder para a gente criar as linhas de código aqui responsáveis por criar cada linha dessa daqui no nosso RecycleView. Eu vou dar o nome aqui de ItemView, que é o nome que eu dei aqui para esse parâmetro. Ele vai receber um layout inflater.from. Perceba que ele espera aqui um context. Eu tenho essa informação no meu parent, que eu recebo aqui em cima, ponto context. Aqui eu vou utilizar o ponto inflater. E perceba-se que aqui nesse inflater ele espera aqui 3 informações. A primeira seria esse resource, né, que seria o nosso layout que a gente criou, que é o item adapter. E eu posso pegar ele utilizando o r.layout. E eu tenho acesso aqui ao item adapter. Se eu colocar aqui uma vírgula, agora ele espera uma outra informação, seria o nosso viewGroup. E eu posso passar aqui o parent. Então perceba que o tipo dele é viewGroup. Então posso passar aqui o parent. E a gente tem essa outra informação aqui, onde basicamente eu posso passar um false aqui no final. Então depois que eu recuperei aqui a referência do meu layout, eu posso dar um return myViewHolder, que seria a nossa classe aqui interna, e eu posso passar aqui o meu item view. Então aqui a gente já finalizou. Agora a gente vai trabalhar aqui no método onMyViewHolder, onde a gente vai recuperar cada informação aqui da nossa lista pela posição. Então vou colocar aqui simplesmente name, recebe a minha MyList, e eu vou pegar aqui pela posição. Então na posição 0 vai ter um nome, na posição 1 vai ter outro. Ele vai armazenando aqui esse nome. E para a gente passar essa informação, um texto para um text view aqui no adapter, a gente vai pegar o nosso holder, que é a nossa referência para acessar os componentes aqui na nossa classe myViewHolder. Então vou pegar aqui o holder, ponto, e agora eu tenho aqui o text name. Agora eu vou utilizar o ponto text, né, que é a forma da gente passar texto aqui para text views, recebe nada mais do que o meu name. Então com o nosso adapter na parte da listagem a gente finaliza, a gente só vai fazer depois aqui a configuração do onClick, né, que quando o usuário clicar em cima de um item no RecycleView, a gente pode tomar a nossa decisão. No meu caso eu só estou exibindo ali o próprio nome que o usuário criou. Agora a gente vai vir lá na nossa MainActivity. Nesse caso aqui, eu vou utilizar o ViewByte aqui no MainActivity. Então, vou ativar ele aqui, Gradle script, build.gradle. Vou vir aqui na parte de baixo, vou colocar aqui o ViewByte e vou marcar isso daqui como true. Lembrando, dá uma olhada lá no vídeo do ViewByte para você entender melhor aí quais são os benefícios da gente utilizar ele. Posso fechar, vou fazer aqui a configuração inicial do ViewByte. Então, byte recebe activity main byte. Vou fazer a configuração aqui no meu create. Ponto inflater, layout inflater. E aqui eu vou pegar agora o meu byte.root. Eu vou criar um método aqui na parte de baixo, private fun. Vou dar o nome de init RecycleView. E a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o meu byte. Eu não coloquei um ID para o meu RecycleView, na verdade eu nem criei ele ainda. Então vou acessar aqui o layout do MainActivity. Segura a tecla Ctrl se você estiver no Windows ou Command se você estiver no Mac. No meu caso eu configurei o ViewByte, eu posso clicar aqui em cima que ele já vai abrir o layout da minha MainActivity. Ou você pode vir aqui em Project, acessar a pasta Layout e acessar também aqui, dar 2 cliques no layout da MainActivity que você vai para o mesmo local que eu. Então aqui ele vem com esse text view padrão, Hello World. Eu posso apagar isso daí. E eu vou colocar o RecycleView, perceba que é desse pacote aqui, pode até confundir aqui com esse de baixo, aqui no caso seria o RecycleView também, só que de outro pacote, vou pegar esse daqui mesmo. Vou colocar matchParent para ele ocupar todo o espaçamento da tela, posso colocar uma barra, vou clicar aqui e clicar aqui nessa opção Infer Constraint, para poder ele fazer as minhas regras de layouts em todas as direções. Por padrão, o ID dele é o nome do próprio componente. Como eu só tenho um, eu vou deixar esse ID mesmo. Então, se eu vier aqui agora e colocar um ponto, deixa eu dar uma olhada aqui, ele perdeu a referência do Activity Main ViewByte, na verdade, Activity Main Byte. Eu vou vir aqui em Build Clear Project para poder ele recompilar. Ele deu um erro aqui. Sempre que eu crio um projeto novo, eu tenho que mudar o meu Java aqui para o Java 11. No seu caso, eu acredito que nem vai dar esse erro. Se der o mesmo erro, você pode vir aqui em File, Project, na verdade seria File, Project, Structure. Você vai vir aqui SDK Locale, vou vir aqui Grunt Search
e vou trocar aqui o SDK, na verdade o JDK, para o JDK do Java 11. Posso voltar aqui agora, vou vir novamente lá e vou utilizar o Clear Project. Então ele já conseguiu compilar. Agora eu vou utilizar aqui o ponto. Agora eu tenho acesso ao componente Recycle View. E a primeira coisa que a gente vai configurar é o Layout Manager. Seria a forma de a gente exibir aqui esse layout. Então a gente tem aí alguns padrões. Por exemplo, a gente vai utilizar aqui o Linear Layout. Ele vai exibir aqui por padrão na vertical, um abaixo do outro. A gente também tem o Grid Layout, onde a gente consegue dividir aqui os itens aqui em colunas. A gente pode estar vendo isso daí em futuros vídeos. E aqui basicamente eu vou abrir aqui parênteses e vou colocar aqui o disk, que seria o meu contexto. Vou colocar aqui agora o byte.recycleview.set restricted size. Eu vou marcar isso daqui como true. Isso daqui seria para ele gerar uma performance melhor aqui no carregamento, aqui na rolagem do meu Recycle View. E por último agora a gente vai pegar e vai associar o nosso adapter ao nosso Recycle View. Então o meu Recycle View vai receber eu dei o nome de adapter, e eu vou abrir aqui e fechar parênteses, e perceba que ele espera aqui uma lista aqui de string. E o que a gente vai fazer aqui para pegar essa lista? Eu vou criar aqui um método na parte de baixo. Eu posso dar o nome de getList, e ele vai receber um list of, ou seja, já vou instanciar aqui essa lista no momento que eu chamar ela, e aqui a gente vai passar o nome de algumas pessoas aqui, a gente pode pegar do gerador. Então vou acessar aqui o meu navegador, eu vou vir aqui, a gente tem aqui o gerador de pessoas, posso colocar aqui dessa forma. Então tem um gerador aqui de documento de pessoas, aqui do ForDev, posso clicar. Então, vindo aqui na parte de baixo, ele vai gerar aqui CPF, idade, telefone, endereço. No caso, a gente só precisa de nome. Então, vou clicar aqui em gerar pessoa e aqui percebo que aparece o nome. Então, eu vou clicando, eu vou clicar aqui para copiar. Vou vir aqui no Android Studio, vou colar, vou colocar aqui uma vírgula e eu posso voltar lá de novo, clicar em gerar pessoas para ele gerar um novo nome. Eu vou copiando, eu posso duplicar isso daqui, então Ctrl D ou Command D. E eu vou fazer isso aqui com uma lista de nomes, pelo menos uns 20 nomes, para poder a gente ter essa rolagem aqui, tá bom? Então vou pausar o vídeo, faz aí com o seu também, vai gerando lá, copia o nome, duplica aqui a linha, Ctrl D ou Command D, e você vai alterando essas informações. Então eu coloquei aqui no meu caso 10 nomes, e depois eu dupliquei aqui, peguei essa lista, dei um Ctrl C ou um Command C, e colei aqui na parte de baixo, então eu tenho aqui 20 nomes de pessoas, aqui na minha lista. Então aqui no meu adapter, como ele espera uma lista de string, e aqui a gente tem a nossa lista, basicamente eu posso copiar aqui esse getList e eu posso colar aqui dentro, que automaticamente quando a gente chamar aqui o getList, ele vai passar para o nosso adapter toda essa listagem aqui de nome de pessoas. Eu vou chamar aqui o meu init recycle view aqui no meu onCreate, então assim que ele iniciar o meu app, ele já vai exibir essas informações. E qualquer coisa que a gente tiver aí de erro, a gente vai ajustando. Então, vou clicar aqui para executar o meu aplicativo, para a gente ver isso rodando. Vamos aguardar aqui. Então, você vê que já está aparecendo aqui todo o meu Recycle View. A diferença para o nosso projeto final é que o nosso projeto final está sem essa toolbar. Então, eu gosto sempre de trabalhar com a toolbar personalizada, não com a toolbar padrão que vem no nosso app, assim que a gente cria um aplicativo. Apesar da gente não ir trabalhar com toolbar nesse app, eu vou vir aqui na pasta res, pasta values, pasta themes, themes.xml. Esse aqui seria o tema do modo noturno, a gente não vai estar vendo isso daqui. Vou abrir esse outro aqui e aqui eu vou estar colocando no action bar para poder remover essa toolbar que a gente tem por padrão quando a gente cria um novo projeto aqui no Android Studio. Então, se a gente ver, a gente já não tem mais essa toolbar e a gente tem aí os nossos nomes sendo exibidos aqui de forma, vamos dizer assim, dinamicamente. O que está faltando para a gente finalizar seria a gente trabalhar o evento de clique aqui no nosso adapter, no nosso Recycle View, onde a gente vai exibir um toast, que é aquela mensagem que aparece aqui na parte de baixo, com a informação que a gente quiser. Nesse caso, a gente vai exibir o nome da pessoa. Então, aqui no meu adapter, pode até ser que em cima da minha lista, eu vou estar criando aqui, eu vou dar um nome aqui de name selected, ele vai retornar aqui para mim uma string, né, que é o nome, é o tipo de informação que eu quero retornar quando eu clicar. Nesse caso eu vou retornar um nome, que é uma string, e eu vou colocar aqui
o unit aqui na frente e vou colocar aqui uma vírgula. Então aqui no nosso onByteViewHolder, que a gente trata os eventos de cliques que a gente pode ter em cada uma dessas linhas. Então a gente tem como adicionar o evento de clique em um componente específico, por exemplo, ImageView, TextView, botão, qualquer componente que você tenha. Como que você faz isso? Você pega o holder, ponto, o nome do componente que você quer é habilitar o evento de clique em cima dele, então textName, ponto, set onClickListener. Aqui eu vou estar pegando meu name selected, deixa eu só pegar ele aqui, name selected, e aqui eu vou estar passando o meu, no caso, o meu name. Ele não está reconhecendo ali, deixa eu só colocar aqui val, então agora sim ele já reconheceu. Então ele só vai ativar o evento de clique se o usuário clicar em cima do componente TextView. Então aí está funcionando. No meu caso eu quero que o seguinte, em qualquer parte da linha que ele clicar, seja em cima dos componentes ou não, aqui por exemplo no espaço em branco, ele pegue esse evento de clique. Então a gente troca aqui um componente específico pelo itemView, que seria aqui a linha inteira. Deixa eu ver se eu tenho algum import desnecessário aqui, não tenho. Agora a gente volta lá no MainActivity e a gente vai ver que ele gerou um erro no nosso adapter. Então basta eu vir aqui no final do meu adapter, abrir e fechar a chave e ele já vai me retornar aqui esse componente, né? Na verdade esse evento de clique, esse ouvinte. Aqui a gente vai em quota, a gente chama de callback. Aqui eu vou estar colocando o name e eu vou colocar aqui o sinal de maior para poder a gente ter acesso a esse componente. Se a gente vê que ele está gerando um erro, deixa eu voltar aqui no meu adapter então para dar uma olhada. Isso porque a gente configurou o evento de clique antes de passar aqui minha lista, então a gente tem que respeitar essa ordem. Então eu vou aqui dar um Ctrl X ou um Command X, eu vou recortar, posso colocar uma vírgula e eu vou colocar o evento de clique abaixo aqui da minha lista, ou seja, eu posso chamar ele na hora de distanciar o meu adapter, eu vou chamar o evento de clique depois que eu passar aqui minha lista e agora a gente já não tem mais o erro. Então aqui eu tenho uma informação que eu passo aqui no momento que eu clico, que seria o nome da pessoa, eu recebo ela aqui e aqui eu vou exibir aqui um toast e aqui eu vou estar passando o meu contact, vou passar o meu dis e aqui no text eu vou passar a string que eu recebi aqui. Então aqui você poderia ter uma lista de objetos, de usuários. Quando você clicar, você está enviando esse objeto para outras activities. A gente tem vídeo aqui no canal passando informações para outras activities, fazendo a navegação com esses dados. Você pode utilizar aí no seu app. Vou inicializar aqui o meu app então para a gente testar. Então já acabou aqui de executar. Então se eu clicar aqui na linha, ele já exibe aqui um toast com o nome da pessoa. Perceba então que está funcionando aqui normalmente. Deixa eu só voltar aqui então para a gente finalizar o vídeo. E eu espero então que você tenha gostado. Novamente aí, se você gostou, se eu te ajudei em algo, se inscreva-se aqui no canal, deixa seu like no vídeo, deixa um comentário aqui com sugestão de novos conteúdos que eu posso estar trazendo aqui para o canal. Te recomendo também você a conhecer o nosso treinamento aqui na plataforma da Udemy, acessando aqui pelo botão curso Android que você tem aqui neste canal. Então seria isso e eu te vejo nos próximos vídeos.